Olha só, o Lauro Jardim traz mais uma coluna explosiva sobre o caso Master aqui, ó. Aliados de Vorcaro estão confiantes que o Master será desliquidado pelo TCU. Você lembra? O TCU tá brigando e coisa e tal contra a liquidação, dizendo que foi precipitado. Eu já expliquei ontem, aliás, é muito importante ver o vídeo de ontem, ou veja o meu vídeo, ou veja o vídeo do Cláudio Dantas lá da entrevista do Ari Alcântara, né, que explicou como é que funciona o negócio dos precatórios do Banco Master, que realmente é esclarecedor por que o Banco Master conseguia pagar 140% do CDI, mas estava enrolado e agora está mais enrolado ainda. Enfim, então, e tem muita gente em Brasília, muito político em Brasília querendo desliquidar o Banco Master, porque a situação é complicada por dois lados. É complicado primeiro porque a galinha dos ovos de ouro foi liquidada pelo Banco Central, né, que era o Banco Master. O pessoal tirava, esses políticos tiravam muito dinheiro de lá. E segundo, porque tem muita conexão, ou seja, esse pessoal vai acabar aparecendo. Veja, investigar precatório é muito fácil de investigar, é só ver os precatórios que foram pagos, ver quem foi o juiz que autorizou o pagamento daquele precatório, ver quem foram os deputados que atuaram para liberar o pagamento dos precatórios. Pronto, você fecha o ciclozinho todinho da investigação do precatório e da corrupção lá do Banco Master, né? Então tem muita gente em Brasília preocupada com esse tipo de situação. E agora estão confiantes que o TCU vai desliquidar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existe essa matéria aqui do Jota dizendo que por que é impossível desliquidar o Banco Master? Vamos entender esse caso aqui porque o Jota está errado. O pessoal lá de Brasília está querendo mesmo desliquidar o Banco Master, eu vou explicar. Eu sou Peter Turguni e essas notícias foram sugeridas por piloto de fuga do Bolsonaro, o OnlyFans refuta a mais-valia de Marx e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre isso aqui em vários vídeos, tem um monte de gente querendo desliquidar o Banco Master. Não volta Banco Master, acaba com isso daí, não tem essa parada não. A gente sabe que a pressão foi muito grande do Alexandre de Moraes e do Toffoli para tentar desliquidar no STF. Mas parece que bateu no muro, né? O Toffoli foi muito questionado, o Alexandre de Moraes muito questionado, os dois estão apertados. Então meio que tiveram que falar pro Vorcaro, ó, Vorcaro, a gente queria muito ajudar, cara, queria muito ajudar mesmo, mas a verdade é que não dá pra gente agir aqui não. Agora o Vorcaro tá apostando no Jonathan de Jesus, lá o cara do TCU, que tá encarregado de descondenar o Banco Master, de desliquidar o Banco Master, né? Então tá aqui o Lauro Jardim, nesse contexto, tá falando o seguinte: aliados de Vorcaro confiantes no fim da liquidação do Banco Master via TCU. Olha que coisa. O entorno de Daniel Vorcaro, entre eles seus parceiros no mundo político, prevê que o TCU vai suspender a liquidação do Banco Master ainda em janeiro, com a corte em recesso. A frase mais abusada de um deles é: o tribunal está dominado. E eu não duvido não, tá? Não duvido mesmo. Como eu falei para vocês, o TCU é um tribunal, não é um tribunal jurídico, é um tribunal do Congresso. Ele não deveria nem ter o poder de fazer esse tipo de coisa. Mas para pensar, se o STF está no bolso do Vorcaro, eles podem fazer isso, que se alguém questionar no STF, o STF vai dizer que não, tá beleza, o TCU cancelou, acabou, né? Aqui, ó, a avaliação é que a inspeção do Banco Central determinada pelo ministro do TCU, o Jonathan de Jesus, é o primeiro passo para o fim da liquidação, que contaria ainda com a simpatia do presidente do TCU, o Vital do Rego. O despacho do Jonathan sobre a inspeção deve ser publicado hoje. Os técnicos do tribunal irão ao Banco Central entre terça e quarta-feira para ver os documentos do Master que não foram disponibilizados na nota técnica, pois é uma papelada que sigilosa, só pode ser consultada em ambiente seguro na sede do banco. Mas aquele negócio, né? Os técnicos vão lá, vão olhar, mas não tem o que saber. Como eu já falei, primeira coisa, eles querem saber o que o Banco Central tem. O que eles têm mesmo? Porque eles estão morrendo de medo de ter nome de político ligado ali, de ter gente implicada no mundo político. Esse pessoal é ligado a deputados, é ligado à Câmara dos Deputados, né? O TCU é um órgão do Legislativo, da Câmara dos Deputados, né? Do Congresso. A nota técnica foi uma resposta ao pedido de Jonathan, feito em 18 de dezembro, para que fossem apresentados os fundamentos da liquidação extrajudicial do Vorcaro. Apesar da expectativa de aliados do Vorcaro, uma outra ala do TCU é radicalmente contra a suspensão da liquidação extrajudicial do Master. Entre outros fatores, por uma razão cristalina. A liquidação foi consequência de uma crise de liquidez crônica do Master, além das fraudes apuradas pela fiscalização no BC. Numa palavra, o banco está quebrado. A turma contra o fim da liquidação já organiza um contra-ataque caso, por meio de uma decisão monocrática, Jonathan de Jesus dê novamente vida ao Master durante o recesso. Vai exigir a realização de uma reunião extraordinária do colegiado no recesso para caçar uma eventual liminar. É o que está dizendo aqui, ó. Ministros do TCU preparam reação ao possível liminar do Congresso, do colega a favor do Master. Então, se o Jonathan de Jesus quiser aproveitar o recesso para dar uma liminar e desliquidar o Banco Master, em tese, o pessoal se reuniria e caçaria essa liminar ali, né? Mas lembra, qual é o problema? O problema é, beleza, os outros ministros do TCU cancelaram a liminar, vamos entrar no STF. Entrou no STF, quem é o ministro que é prevento para isso? É o Toffoli. Vai cair na mão do Toffoli essa decisão. O que o Toffoli vai decidir?
Para pensar, faz as contas, soma aí 1 mais 1 na tua cabeça e vê quanto é que vai dar esse 1 mais 1 ainda. Vai dar 2, não vai dar 2? Pois é, o que o Toffoli vai decidir nesse caso? O Toffoli vai decidir que o cara do Jesus aqui tá certo, o Jonathan Jesus tá certo, e vai desliquidar o Banco Master. Aí, mas repara, a justificativa que eles estão dando aqui, ó, é porque eles estão dizendo que não pode. A questão toda é que foi consequência de uma crise de liquidez crônica do Master. O Master está quebrado. Se desliquidar o Banco Master quebra imediatamente. Essa é a visão. Aliás, é também o que diz aqui esse artigo do Jota. Aqui, ó. Por que é impossível desliquidar o Banco Master? Aí o senhor José Andrés Lopes da Costa fala uma coisa que é óbvia. Eu também já falei isso. Não faz sentido desliquidar o Banco Master. Imediatamente ele quebraria, ele não tem dinheiro. Ele já estava com dificuldade de conseguir captar. Agora, vamos supor que desliquide o Banco Master. Sabe o que significa isso? Todo mundo que tem dinheiro no Banco Master agora volta a ter o dinheiro. Você pode sacar o seu dinheiro do Banco Master. Você pode botar mais dinheiro no Banco Master se você quiser. O que você faria? Você deixaria o seu dinheiro lá no Banco Master ou você tiraria o dinheiro do Banco Master? É lógico que todo mundo vai querer tirar o dinheiro do Banco Master. Tá todo mundo sabendo que o banco tá na merda. Vai todo mundo querer tirar o dinheiro. Aí o banco vai quebrar. Porém, entretanto, todavia, como eu já falei para vocês, a solução para esse dilema é muito simples. Esse pessoal está falando só em desliquidar o Banco Master. Não é essa a proposta do Jonas de Jesus. Quando ele soltar a bomba, vai ser uma bomba 2 em 1, vai ser uma bomba dupla. Ele vai desliquidar o Banco Master e vai desfazer a questão da proibição da compra do BRB pelo Master. Ou seja, ele vai ao mesmo tempo desliquidar o Master e dizer que o BRB agora é o dono do Master. Entenderam o problema aqui? É lógico que tem um monte de político em Brasília querendo desliquidar o Banco Master, né? Primeiro, porque é a galinha dos ovos de ouro dele, mas isso aí meio que já era, não tem como, o Banco Master já quebrou. Mas não é problema. Por quê? Porque os outros bancos também fazem o que o Banco Master fazia em relação aos precatórios. Não é só o Banco Master. O Banco Master era um banco pequeno, que foi muito agressivo nessa brincadeira e acabou se quebrando. Como o Ariel Alcântara explicou lá no vídeo dele ontem, né? Que eu falei sobre isso ontem, né? O Banco Master foi muito agressivo nessa parada dos precatórios. Mas os bancos todos fazem isso, né? A ideia é justamente você comprar um precatório baratinho, porque a pessoa que é dona do precatório não sabe quando é que vai receber. Mas aí você, com o seu mexendo os pauzinhos políticos, você garante que o governo vai pagar aquele precatório, e mexendo os pauzinhos judiciários, você garante que um juiz coloca o seu precatório no início da fila e você consegue receber o precatório rapidamente. Só que isso daí é uma jogada que é cheia de riscos burocráticos, né? Então você tem que fazer isso, mas tem que fazer com cuidado. O Banco Master meio que não foi cuidadoso o suficiente. Qual que é o medo desse pessoal? Expor o Banco Master vai expor esse esquema todo. E daí eles não vão conseguir fazer isso nem no Banco Master, nem nos outros bancos. Lembra? Eu expliquei também no vídeo de ontem. Esse negócio dos precatórios tinha sido resolvido na época do Fernando Henrique Cardoso com uma medida muito simples. A fila dos precatórios. Os precatórios estão numa fila, então... Porque já havia esse esquema antes. Esse esquema do pessoal comprar os precatórios e aí entrar em contato com o governo para o governo pagar aquele precatório. Já tinha esse esquema antes. Muita gente ganhava dinheiro com isso antes aqui no Brasil. E lógico, isso é ilegítimo, né? Porque você tem um precatório que é um dinheiro que o governo te deve, que ele tem que te pagar. Você acaba vendendo essa dívida para um banco relativamente barato, aí o banco mexe os pauzinhos lá com os políticos pagam imediatamente o seu precatório, você perdeu dinheiro, o banco ganhou dinheiro pra caramba. Agora, com a fila dos precatórios, isso morreu. Por quê? Porque você não pode botar um precatório na frente do outro. Então, em tese, mesmo que o político queira pagar o precatório, ele não basta isso para isso. Agora, qual que foi a jogada que o pessoal está fazendo agora? Além de envolver os políticos, está envolvendo o judiciário. Aí o judiciário dá uma ordem dizendo que não, que esse precatório aqui vai para frente da fila. E aí, ou seja, aí pronto, voltou o esquema dos precatórios tudo de novo, e é essa brincadeirinha que eles não querem que vaze, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso lá em Brasília, esses ministros todos, esses juízes todos, e os políticos todos, essa turma toda por lá, né? Então, a preocupação deles é essa, é desliquidar o Banco Master, vender para o BRB entuba o prejuízo do Banco Master, né? Ou seja, o BRB, nós, brasileiros, né, principalmente o pessoal de Brasília, entuba o prejuízo do Banco Master, e daí não tem mais investigação nenhuma, não tem mais o que fazer de investigar as coisas lá em Brasília, não vão mais quebrar essa galinha dos ovos de ouro, que basicamente é uma maneira de tirar dinheiro do governo central. É tirar dinheiro, o pessoal pega dinheiro do governo, direto, né? É o que o esquema faz. Veja, não é que o governo não devesse pagar os precatórios são realmente dinheiro que o governo está devendo para as pessoas. Mas o esquema que esses bancos estão fazendo, a pessoa praticamente não recebe nada, né? A pessoa para quem realmente o governo deveria pagar, não recebe nada. Acaba ficando tudo com os intermediários que conseguem o quê? Mexer a máquina do governo para fazer o precatório ser pago, né?
Então, essa é a questão. Parece que o pessoal está animado, vão conseguir resolver. E, de novo, presta atenção nisso. Tá todo mundo falando que é impossível desliquidar o Banco Master porque o Banco Master vai quebrar logo em seguida. É verdade. Mas, se você fizer as duas coisas, se você desliquidar o Banco Master e forçar a compra do Banco Master pelo BRB, você resolveu esse problema. E você livra o Vorcaro volta a ser um cidadão livre, normal na vida, e o esquema continua rolando lá em Brasília com outros bancos. Entenderam o problema dessa história? É isso daqui, ó. O Master pode subir a tensão entre o STF e o Congresso. Os congressistas aliados ao Bolsonaro estão querendo apertar o Alexandre de Moraes e o Toffoli por conta do Banco Master. Mas eu aviso ao pessoal, eles vão ter dificuldade. Por que eles vão ter dificuldade? Porque tem muita gente, mesmo na direita, ganhando dinheiro com o Banco Master e outros esquemas similares. Então não sei se vai ser fácil fazer isso não, tá? Da mesma forma, eu estou dizendo, ministros do TCU preparam uma ação contra o colega, uma liminar e coisa e tal. Pode ser que a maior parte dos ministros não goste dessa decisão. Mas eles vão ser pressionados, porque tem muito político que quer que o Banco Master seja desliquidado e que, ao mesmo tempo, seja vendido para o BRB. Então, essa é a situação. Eu tô achando que vai rolar, hein? Que merda, cara. Que tristeza esse país, não é não? Que buraco que a gente tá. O sistema financeiro brasileiro vai pro saco. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.